Classificação das normas jurídicas. Antes de dizer sobre essas classificações, é bom aqui a gente trazer o conceito de norma jurídica. Norma jurídica nada mais é do que um preceito legal, uma vontade do legislador, uma vontade do Estado, advinda pelo legislador, e que significa um preceito legal, que significa uma vontade do Estado em determinado assunto. Nós devemos diferenciar normas jurídicas com a lei. A diferença entre a norma jurídica e a lei é que a norma jurídica está em um plano implícito, enquanto que a lei ela é expressa. Então a norma traz um preceito, uma vontade do legislador, e a lei vem explicitar essa vontade da norma. Então vamos citar aqui como exemplo o artigo 121 do Código Penal. A norma diz: não matarás. A lei, no artigo 121 do caput do Código Penal, traz a seguinte redação: matar alguém. Então veja que a norma proíbe determinada conduta e a lei vem e traz de forma expressa essa conduta. A norma ela pode ser dividida em norma princípio e norma regra. A norma princípio é aquela norma que serve de interpretação. Ela traz um conteúdo abstrato, um conteúdo elástico, plástico. Ao contrário dos princípios, as regras são mais taxativas, são mais peremptórias, são mais rígidas. Então podemos citar como exemplo de regras, por exemplo, aquela regra no Código de Processo Civil, onde consta o prazo de 15 dias para contestação. Então, passado aquele prazo, não há mais possibilidade do réu apresentar contestação fora desse prazo. Isso em regra, porque podemos trazer um exemplo de exceção a essa dinâmica. Nesse mesmo caso, podemos citar aqui a possibilidade do juiz dilatar esse prazo de forma muito excepcional de 15 dias para oferecimento da contestação. Suponhamos que a parte autora ingresse com a ação em juízo e traga 1000 páginas de documentos anexados à petição. Evidentemente, não haverá tempo para o réu para que ele analise todos esses documentos e faça uma defesa prefícua no prazo de 15 dias. Então, pode muito bem o réu pedir ao juiz que lhe dê um prazo um pouco maior do que aquele previsto em lei. Então, a principal diferença entre princípios e regras é que os princípios eles são mais flexíveis, são mais elásticos, serve de interpretação para todo o ordenamento jurídico, enquanto que as regras são mais rígidas. Com relação às regras, nós podemos dizer que não há conflitos. Há, na verdade, um conflito aparente de regras. Para se resolver essa questão, aplica-se aí os critérios já previstos em lei, em especial na LIMBIT, na Lei de Introdução ao Ordenamento Jurídico Brasileiro, onde se utiliza os critérios da cronologia, os critérios da especialidade e demais critérios a serem utilizados quando houver colisão de regras específicas. Com relação aos princípios, nós não falamos em conflitos de princípios, nós falamos em colisão de princípios. Nesses casos específicos, o intérprete haverá de se utilizar de outros princípios, no caso, o princípio da ponderação ou o princípio da proporcionalidade, para resolver essa colisão. No caso, o intérprete haverá de fazer uso do princípio da ponderação de valores, suspendendo um princípio em detrimento de outro. Haverá uma suspensão de princípio, de aplicação de um princípio, para dar vazão à aplicação de outro. Devemos aqui chamar a atenção que o Código de Processo Civil ele não fala em princípios, ele fala em normas fundamentais, que nada mais são do que os princípios. O legislador optou em mudar apenas a nomenclatura. Ele utilizou a expressão normas fundamentais
do processo civil. Sendo esta a classificação das normas jurídicas no Brasil, eu espero que tenham sido úteis essas informações. Eu deixo a você um forte abraço e até o próximo vídeo.